Agostinho de Hipona e o cristianismo reformado. Agostinho não está no livro que a gente estava estudando. No livro que a gente estava estudando, termina com o Patrício, né? Sei que o último capítulo falando sobre Patrício foi muito fraquinho, Elton. Assim, foi um capítulo assim que não valia a pena, porque Patrício foi um servo de Deus que pregou o evangelho na Irlanda. E o que eu tenho para falar para vocês é que ele foi levado para lá, foi sequestrado, passou um tempo lá, conseguiu se libertar, voltou. Se converteu lá na Irlanda, volta. Quando ele volta, depois de alguns anos, Deus confronta ele para ir novamente, e aí ele vai novamente. E lá, então, ele não volta mais para a sua terra natal, que era na Inglaterra. E lá ele passa os últimos anos da vida. E ele converteu praticamente a Irlanda inteira. Então, praticamente toda a Irlanda conheceu o evangelho por meio de Patrício. Então, foi um servo de Deus que fez essa obra maravilhosa lá na Irlanda. Mas não tem mais o que falar além disso. Aí, como ia terminar a aula agora, aí para não terminar a aula tão rápido, né? Então, a gente decidiu estudar um pouco mais sobre outro, que não está no livro, mas que é, sem dúvida alguma, o pai da igreja mais conhecido e talvez o mais importante, que é o Agostinho de Hipona, tá certo? Hipona é uma cidade, irmãos, no norte da África, certo? Hipona não é sobrenome, é muito importante que você já saiba disso, que pode ser que alguém pense que é sobrenome. Tem gente que acha que que Cristo é sobrenome, né? Então, Hipona não é sobrenome. Hipona é a cidade na qual ele foi bispo, ok? Uma cidade do norte da África. A região do norte da África, Líbia, Egito, aquela região ali era altamente evangelizada. Várias igrejas houveram lá e ainda há, certo? Então, uma frase que ficou marcada dele aí, está lá no livro de Confissões dele, no capítulo 1, que diz assim: nos fizeste para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Amém. Pode passar? Então, um pouquinho do contexto histórico, né, da vida dele. Ele nasceu em 354, na cidade de Tagaste, atual Argélia, então, na África, né? Então, ele é um período do declínio do Império Romano. O cristianismo estava em expansão, mas ainda combatendo muitas heresias e o paganismo. Então, ele tem forte influência da filosofia greco-romana e cultura retórica. Veja, ele nasceu em uma condição boa financeira, família rica, certo? E ele teve, então, um bom ensino, foi estudar retórica. Retórica é a arte da pregação, a arte do debate, né? A arte de como se comportar nessas discussões filosóficas. Filosofia, retórica. Então, essa foi a área de especialização dele antes da sua conversão. Ainda adolescente ele foi estudar. Tá certo? Pode passar. A mãe dele é muito famosa. Talvez seja a mãe mais famosa da história. Viu? Depois de Maria, foi Mônica. Tá certo? Depois de Maria, mãe de Jesus, uma mulher muito famosa do cristianismo, chama-se Mônica, né? Mônica, uma serva de Deus, crente, né? Que orava pelo seu filho, que desviou-se, ensinou nos caminhos, porém tinha um pai que era pagão. O pai dele, o nome dele, Patrício, né? Ele era pagão, oficial romano, mas, segundo a história, ele se converte no leito de morte. Então, acho que as orações de Mônica foram escutadas, no leito de morte, o Patrício se converte. Mas a Mônica era uma mulher fervorosa de oração, perseverante, certo? Então, e por que ela orava tanto por ele? Porque ele enveredou pelo caminho da retórica, caminho da filosofia, caminho do maniqueísmo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o maniqueísmo daqui para frente. E ele partiu então para aproveitar e curtir os prazeres da vida. Ele era um homem dado aos prazeres do mundo e da carne.
E a mãe dele, então, sempre ensinou nos caminhos do Senhor, era uma mulher que nunca desistiu da oração pelo seu filho. E mais na frente a gente vai ver o que aconteceu. Mas aqui já fica então uma lição assim, né? Nós não podemos desistir dos nossos filhos. O exemplo e a oração, né? Ela não desistiu do seu filho, de jeito nenhum, até vê-lo então convertido. Pode passar. Veja, então ele entregou-se à busca por fama, por prazer sexual, reconhecimento acadêmico, normal. É isso que as pessoas do mundo buscam. Fama, não é verdade? Prazer, os prazeres sexuais, reconhecimento, né? Isso é que as pessoas querem. É deste período uma famosa oração de Agostinho. Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Eu me lembrei com essa oração dele aí, eu me lembrei quando eu tinha 15, 16 anos, que eu frequentava o Agnes e já tinha acesso aos cultos, né? Já ouvia a palavra de Deus e sentia Deus me chamando. Mas eu dizia assim, Senhor, deixa eu aproveitar um pouquinho mais, né? Quando eu tiver já curtido, aproveitado, mais velho, aí eu me converto, Senhor, não é? Por quê? É muito bom, porque aí você curtiu os prazeres da vida, no final você se arrepende e ainda vai para o céu. Ó, você aproveitou as coisas desse mundo e ainda vai gozar o céu. Veja qual era o meu raciocínio. Não era muito diferente disso daí. Exatamente esse raciocínio aí. Porque qual era a oração dele? Eu quero ter castidade, Senhor. Eu quero mudar a minha vida. Eu até entendo que eu estou no caminho mau. Porém, eu não quero deixá-lo ainda. Eu ainda quero aproveitar mais. Muitas vezes essa é a oração da gente, quando a gente, o Espírito Santo de Deus incomoda a gente em algo na nossa vida, e nós sabemos que temos que abandonar aquilo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo traz para a gente tanto prazer, é um refúgio, uma porta de saída, né? Uma fuga, que nos traz um prazer momentâneo. E aí, por mais que a gente saiba que está errado, a gente fica protelando uma decisão definitiva diante de Deus, uma decisão de mudança. É mais ou menos esse tipo de raciocínio aí. Ele teve um filho com uma mulher, uma concubina dele, né? Que ele não chegou a casar-se. O nome do menino era Adeodato. A sua companheira com qual ele viveu 13 anos. Eu procurei ver o nome dessa mulher, eu não achei. Nada que fale do nome dela. Mas o interessante é que é como se ele tivesse tido uma união estável com essa mulher. Não casou. Ele não casou, aí foi onde eu vi um erro da mãe, né? A Mônica. A Mônica não queria que ele casasse com ela, porque ela era de uma classe inferior. E aí ela tinha a esperança de que ele arrumasse uma mulher de uma classe superior, que desse mais status, né? Então ninguém é perfeito. A mulher era de oração, mas não era perfeita também, tá certo? Não era santa, não. Mas esse era o raciocínio dela, então ela não queria que ele casasse com essa mulher, mas que ele considerava como esposa dele. Tanto é que depois, quando algumas pessoas disseram para ele, olha, larga ela, para que você possa alçar voos maiores na academia. E aí ele largou a mulher, mas com muito sofrimento. Ele gostava dela de verdade, apesar de não ser casado oficialmente, tá certo? E por que ele não se convertia? Porque ele dizia que não achava sentido na fé cristã, né? Que foi ensinada pela sua mãe. Pode passar. Aí é onde entra uma doutrina, uma religião chamada maniqueísmo, que vem do inventor dela, né? Posso falar de inventor, chamado Maniqueu. Daí vem o maniqueísmo. Era uma religião misturada,
que pegava um pouquinho de cada coisa. Pegava um pouquinho de cristianismo, pegava um pouquinho de judaísmo, pegava um pouquinho de gnosticismo, pegava um pouquinho de budismo. Então misturava as religiões, era uma salada de fruta, tá certo? E tem algumas características, certo? Era uma religião dualista, né? Então, o que é dualista? É o que mais ou menos que ensina o gnosticismo, que fala que a alma é boa, a carne é má. A carne então o corpo é a prisão da alma. É a prisão da alma. Quando você pratica algo mal, algo carnal, não é você, é a sua carne. É uma desculpa muito boa, viu, aí, viu? Para quem quer fazer o que não deve, adotar essa área. Não fui eu, foi a minha carne, eu não tenho culpa, tá certo? Então, Oxente, saiu? Eu perguntei se saiu, foi do negócio. Agora. Também, né? Pronto, vamos fazer a cotinha. Então ele... E nessa religião dualista, uma discussão muito grande era a questão do mal, quem criou o mal, não é? De onde ele vem. Então, essas questões eram muito discutidas no maniqueísmo. E ele nunca tornou-se um iniciado, ele nunca se batizou no maniqueísmo. Ele era aquele crente, digamos assim, crente de banco, né? Ele ia para reuniões, escutava, talvez até discutisse, participava da escola dominical dos maniqueus, mas ele nunca batizou-se no maniqueísmo, né? Não foi um eleito, como aí chama, né? Foi apenas um ouvidor, um nível mais baixo da hierarquia da seita. Também tem um detalhe, é como no cristianismo, né? Uma pessoa que se batiza é uma pessoa que se coloca na disposição de viver uma vida reta e santa, de abandonar vícios, de abandonar práticas imorais, claro, né? Alguém que se converteu, que vai ser batizado, ele está fazendo um voto diante de Deus, está sendo lavado espiritualmente, ele está rompendo com o mundo, as velhas práticas. Então, no maniqueísmo, de uma certa forma, também, porque o maniqueu eleito, ele tinha que ser um asceta, ou seja, alguém que se chicoteava, fazia longos jejuns, que tentava matar a carne para que o espírito fosse elevado. E ele gostava muito de mulher. Gostava muito de mulher. O Agostinho, ele não se contentava com pouca coisa. Então, ele tinha uma vida devassa. E, ao mesmo tempo, queria ser maniqueu. E ele disse, então, não dá para ser um eleito, não dá para ser um batizado, digamos assim. E aí ele ficava só escutando, porque quem escutava poderia até ter uma vida devassa. Poderia, é como se fosse permitido para aquele maniqueu, né, que não tinha iniciado mesmo, era só o ouvinte, ele tinha algumas permissões. Então esse rapaz aqui está confortável para mim, e ele não entrou demais nessa seita, tá certo? Então ele buscava demais explicação para o problema do mal, e decepcionou-se com as respostas superficiais desta seita. Teve um bispo da seita, que era o principal bispo, e ele, como era mestre em retórica, Agostinho, na discussão com esse bispo não trouxe para ele a resposta que ele queria. Então ele decepciona-se com a seita e decide então abandonar o maniqueísmo, tá certo? Então ele foi um estudioso, né, da filosofia, Cícero, Platão, os neoplatônicos. Há quem diga aí que o neoplatonismo aproximou de conceitos espirituais e do monoteísmo, né? Porque Platão tinha muito disso, né? Da questão da concepção divina. Então, começou a perceber a profundidade do cristianismo. Quando ele começou, então, aos poucos, por meio do bispo chamado Ambrósio, né? Quando ele começou a ouvir as pregações de Ambrósio, começou, então, a perceber que havia muito mais que ele não entendia. Então, mudou-se para Milão, né, como professor de retórica, conheceu então o bispo Ambrósio,
cuja pregação e a interpretação bíblica o impactaram. Passou a ler as Escrituras com outro olhar. Ele aí tinha na faixa de 30 anos de idade, e como um jovem retórico ainda, com 30 anos de idade, quando ia bater de frente com um bispo já experiente, também muito inteligente, também mestre em retórica, ele não conseguia dobrar o Ambrósio. E aí ele começou a perceber que ele não era esse rei da cocada preta, não. Ele começou a perceber que tinha gente melhor que ele. E aí, então, ele começou a olhar para as Escrituras de forma diferente. Crise espiritual. Então, foi aí que houve, então, esse conflito interno entre os seus desejos pecaminosos e a verdade bíblica. Todos nós, né? Quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, quando a gente começa a entender a palavra de Deus, naquele processo ali de conversão no qual você está sendo, Deus está tratando com você, vem uma crise. Uma crise entre os prazeres mundanos que ainda nos aprisionam e a necessidade de mudança de vida, porque entendemos que estamos no caminho para o inferno. E essa crise houve também no coração de Agostinho. E o momento decisivo da sua conversão foi no chamado Jardim de Milão. Em 386, com cerca de 30 anos, no verão de 386, depois de ouvir a história da vida de Santo Antão do Deserto por Placiano e seus amigos, Agostinho se converteu. Como ele próprio contou depois, a conversão foi iniciada por uma voz infantil que ele ouviu pedindo-lhe para tomar e ler. No latim, tolle, lege. Ele ouviu uma voz. Ele ouviu uma voz no jardim, ele passando pelo jardim com uma criança falando, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E o que ele entendeu ser um comando divino para abrir a Bíblia, abri-la e ler a primeira coisa que encontrasse. As pessoas têm muito essa questão mística, né? E aí ele fez isso, e o texto que ele abriu, a gente vai abrir agora também, abra por favor, Romanos 13, versículos 13 e 14. Romanos 13, 13 e 14. Vamos ler a partir do 12? Vamos ler a partir do 12, 12 a 14. Quem pode ler, por favor? Amém. Irmãos, essa palavra que falou tão forte ao coração de Martim Lutero, de Agostinho de Hipona, também fala para a gente, né? Também fala conosco. Porque a palavra fala sobre um momento em que vai alta a noite. Paulo naquela época estava dizendo que já ia alta a noite, imagine se vai agora, né? Então, o momento, o clímax, a meia-noite da história do tempo está chegando cada vez mais, né? E por causa disso, desse tempo que está no fim, não há mais tempo para a gente perder. Pois as obras das trevas, devemos então deixar as obras das trevas. Deixar as obras das trevas. E nos revestir das armas da luz. Andar de forma dignamente, como em pleno dia,
não em orgias e bebedices. Pegou uma flecha, então, no coração de Agostinho. Não em pudicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Nada de espanhais para a carne, tocante às suas concupiscências. Então, ele entendeu que ele precisava se revestir de Cristo. Então, a partir desse momento, então, o coração dele foi quebrantado para uma nova vida. Logo depois, então, depois desse momento de conversão, ele foi batizado por Ambrósio, né, na Páscoa de 387. O seu filho Adeodato também foi batizado. E eles decidiram voltar para a África. Eles estavam em Milão, na Itália. E decidiram então voltar para a África, para a sua região. E antes da volta, nos preparativos da volta, Mônica falece. Então, faleceu. Acredito que ela já faleceu, então, feliz, porque viu seu filho e seu neto sendo batizados. Então, o próprio Agostinho volta para casa, volta com seu filho. A história conta que pouco depois o seu filho morre. Ele, quando volta, ele volta e pega toda a herança do pai. Ele vivia uma vida de luxo, realmente, rico, né? E nessa vida de luxo, porém, Deus não o poupou do sofrimento. Tinha acabado de perder a mãe, perde então agora o único filho. Perdeu o único filho. Então, nesse momento de sofrimento e de dor, parece que ele então entendeu o que ele tinha que fazer realmente. Ele então decide vender tudo, todos os bens, e ele deu tudo, deu aos pobres. Ele só ficou com a casa que ele cresceu, uma casa muito grande, que virou um monastério. Essa casa vira um monastério na qual ele vive e começa então a hospedar outros monges, né? Ele decide então viver a vida dele somente para o evangelho a partir de então, depois desse sofrimento com a mãe e com a perda do filho. Então ele volta, né, para Tagaste, onde ele nasceu, vive em comunidade monástica, na própria casa onde ele viveu. Ele foi logo depois ordenado sacerdote, em 391. Sacerdote porque, para o catolicismo, né, a ideia de que o padre é um sacerdote, ok? Em 395 ele torna-se então o bispo de Hipona, primeiro como pastor auxiliar, e depois ele passa a ser então o bispo de Hipona. Então teve um ministério marcado por ensino, escrita e defesa da fé. A gente vai ver um pouquinho aqui o que foi que ele defendeu. As principais obras aí, né? O livro Confissões, que é uma autobiografia, ok? Então ele dá um testemunho da sua vida, de sua conversão, no livro Confissões. O livro Cidade de Deus, que é a defesa do cristianismo diante da queda de Roma. Cidade de Deus, irmãos, foi um livro escrito para consolar os cristãos depois que Roma foi atacada pelos visigodos, que é um grupo de pagãos que atacaram e saquearam a cidade, saquearam muitos cristãos, foram saqueados também, muitos morreram. E esse livro foi escrito para consolar, então, aqueles crentes que tinham perdido suas casas e familiares, certo? Então, outra obra também foi A Trindade, que é a explicação e defesa da doutrina trinitária. Então, há quem diga que é o melhor livro, o melhor estudo teológico sobre a Trindade já escrito no mundo, foi esse livro escrito por Agostinho. Então, ele dedicou-se, por quê? Quem viu os outros estudos, Basílio também defendeu muito isso, muitos cristãos defenderam a questão da Trindade, porque na época havia, então, o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Então, teve o concílio de Nicéia, né? Depois teve outros concílios para ratificar a doutrina Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá certo? Então, e vários comentários bíblicos, vários sermões pastorais. É muito fácil você achar textos de Agostinho. Basta você pesquisar na internet, né? Pregações de Agostinho, como Agostinho pensava, como ele interpretava a Bíblia. Então, tem muita coisa, muito material
dele para você ler, fácil, até grátis, tá certo? Então, o que foi que ele combateu? Primeiro, ele combateu a doutrina de Pelágio, também um herege que viveu na época dele. A gente já falou um pouquinho sobre Pelágio em outras oportunidades, né? E aí eu quero saber, e aí eu não vou nem perguntar porque está ali, né? Pelágio negava o pecado original e defendia que o homem podia salvar-se por si mesmo. Pelágio é o pai da doutrina pelagiana, que depois virou semi-pelagianismo, que hoje é o arminianismo, né? Armínio, que foi aquele teólogo que combateu que Calvino, a briga, né, do calvinismo contra o arminianismo. Armínio vem de Pelágio. Quando alguém nega que a queda, o pecado original, ele destruiu o homem espiritualmente, completamente, no sentido de houve a depravação total. Se não houve depravação total, então a queda não influenciou tanto o homem. O homem ele tem sim capacidade de escolher Deus. Nós só podemos escolher Deus se a gente estiver vivo. Se eu estiver morto, eu não consigo escolher nada, nem mesmo Deus, né? Então, ele nega essa doutrina do pecado original e diz assim, não, houve a queda, houve, mas o homem pode sim, ele pode escolher as coisas boas, ele pode escolher a Deus, ele pode escolher sim a salvação. Okay? Então, Agostinho defendeu a depravação total da humanidade, a necessidade absoluta da graça para a salvação e fundamentou a doutrina da graça soberana. Não, eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante. O que é a depravação total, irmãos? A gente conhece muito a depravação total dos 5 pontos do calvinismo, né? Quem sabe qual é a depravação total? Qual é o ponto? É qual dos 5 pontos? Quem sabe? A depravação total é um dos pontos do calvinismo. Certo? Qual é desses pontos? Que tem uma sequência. Não pode misturar eles, porque senão você não entende nada. Tem uma sequência, é uma ordem sequenciada, lógica. Depravação total é um dos 5 pontos. Qual é dos pontos? É o primeiro? É o quinto? É o terceiro? É o segundo? É o primeiro. E sem ele, não dá para entender nada sobre a doutrina da salvação. Porque a salvação só existe porque houve queda. A salvação só é necessária porque houve pecado. Se não houvesse pecado, não precisava de salvação. Não é verdade? Então, a doutrina da depravação total diz o quê? Que o ser humano, por conta do pecado original, ele foi depravado em todas as áreas da sua vida. Não é depravação total no sentido de que ele está totalmente depravado, no sentido de alcançou o máximo da maldade que ele pode alcançar. Nem Hitler alcançou o máximo da maldade que ele poderia alcançar. Certo? Então, mas depravação total quer dizer que ele depravou-se no seu intelecto, depravou-se no seu corpo, depravou-se espiritualmente, depravou-se nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas vontades. Então, todas as áreas do ser humano ficaram depravadas. A nossa vontade é depravada, por isso que eu não tenho vontade de seguir a Deus. A minha vontade foi depravada, por isso que eu não tenho vontade de orar. A minha mente foi depravada, por isso que o ser humano, o ímpio, não consegue entender coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, espiritualmente, ele está morto. O espírito foi depravado também. Morreu espiritualmente. Então, todas as áreas foram alcançadas. E aí faz com que o ser humano se torne, então, incapaz de buscar a Deus. Totalmente incapaz de buscar o Senhor. Como um cadáver que não pode levantar-se para beber uma água no dia do seu defunto, do seu velório. Ele não vai conseguir levantar para beber uma aguinha. Todo mundo bebe.
no velório dele, mas ele não consegue levantar para tomar uma aguinha, porque ele está morto. Lógico. Então, cadáveres espirituais, totalmente depravados em todas as áreas, não significa que você alcançou a maldade máxima do seu coração. Por isso que a gente também vê, irmãos, que mesmo pessoas que não são convertidas, que não conhecem o Senhor Jesus, não tiveram um encontro com Cristo, não possuem o Espírito Santo, mesmo assim essas pessoas conseguem fazer coisas boas, conseguem ajudar o próximo, conseguem realmente fazer obras que fazem o bem para a sociedade, conseguem trazer melhorias para esse mundo no sentido de tecnológicas e etc. Né? Então, essas pessoas conseguem sim. E aí vem a pergunta, por que elas conseguem? Se elas estão totalmente depravadas, se elas não têm o Espírito Santo, por que elas conseguem fazer coisas boas neste mundo? Ou você só contrata um pedreiro se ele for crente, né? Ou um pedreiro que não é crente não consegue fazer uma boa casa? Consegue. Não é verdade? Aí quando vai votar, ele também vota em descrente. E aí muitas vezes o descrente também consegue fazer coisas boas no governo. Por que essas pessoas ainda conseguem fazer boas coisas na sociedade? É a graça comum. É a graça que Deus derrama sobre as pessoas. E a graça comum está intimamente ligada com outro termo. Porque, veja, nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Não é? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Quem pode dizer? É a pergunta simples, tá certo? O que é ser imagem e semelhança de Deus? A gente não diz isso, a gente não afirma. Nós somos imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Nós somos seres o quê? Assim como Deus. Pensantes, capazes de aprender, criar, né? Capazes de fazer coisas como Deus é. Nós temos atributos, alguns atributos divinos estão na sua criação. Não é verdade? Quando nós criamos algo, aquilo que a gente criou, ele reflete aquilo que nós somos. Não é? Então, quando você vai fazer qualquer coisa, como um marceneiro que faz um banco desse, ele coloca características próprias no banco, né? Não é verdade? Ele tem um conceito de madeira, ele não vai usar aquela madeira pior, ele vai usar a madeira melhor, que ele entende que... Não é? Ele tem uma técnica que ele passa para fazer de uma certa forma, porque ele entende que aquilo é o melhor. Então, assim, tudo que a gente faz tem uma assinatura nossa. Tem um professor meu na faculdade que diz assim, uma restauração, ela precisa ter a assinatura do dentista. É interessante, quando um pintor faz um quadro, ele assina o quadro, né? Ele diz, ó, a sua restauração tem que ter a sua marca, tem que ter a sua assinatura, a sua digital. E é verdade, né? Tudo que a gente faz tem a nossa assinatura, irmãos. Se você é uma pessoa boa no sentido assim, uma pessoa que se esforça por fazer algo, aquilo vai sair da melhor forma possível, você vai fazer com qualidade. Se você é uma pessoa relaxada, desleixada, sem comprometimento, aquilo vai sair. Então aquela obra reflete quem você é, para o bem ou para o mal. E Deus, nós somos obra do Senhor, somos reflexo de quem Deus é. Quando nós olhamos para o ser humano, nós vemos a imagem de Deus, então nós também dizemos como obra de Deus, como Deus é. Deus é ser inteligente, criativo, bom. E aí nós, como seres humanos, também trazemos essas marcas que não foram totalmente desfiguradas na queda. Nós perdemos muito na queda, claro que sim. A queda desconfigurou totalmente. É depravação total, lembra? Porém, nós não perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Não perdemos isso. Quando você olha um defunto, se não foi um acidente, se a pessoa não foi desfigurada, né?
Se não foi algo, foi uma morte morrida, como se chama, né? Morte simples, parou o coração, um infarto. Né? Quando você vai lá no velório da pessoa, que você olha o caixão, a gente não reconhece a pessoa? Mesmo que esteja diferente, mesmo que está roxo, está inchado, mas você vê, ou então tá verde, né, esverdeado. Tá diferente, não está diferente? Mas ao mesmo tempo você reconhece a pessoa. Eu faço essa analogia da depravação total, a queda, né? Desfigura o ser humano, não é mais aquela pessoa igual como estava viva, muda, né? Mas a gente ainda reconhece a pessoa. Então, nós ainda temos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós conseguimos fazer coisas boas na sociedade, porque somos reflexos de Deus, tá certo? Então, Pelágio dizia que o pecado original, negava o pecado original no sentido de ele não teve efeito sobre a vontade de Deus. Acho que ele sabia que havia pecado, né, Elton? Pelágio cria que havia o pecado de Adão e Eva. Porém, que esse pecado não foi suficiente para tirar do coração do humano a capacidade de escolher a Deus. Que ele podia sim escolher. Novo Adão limpo. Aquela página em branco. Pronto, então esse era o conceito de Pelágio. E Agostinho disse não. Foi depravação total, é necessária a graça de Deus, é necessário que Deus haja em direção ao ser humano. A gente vai ver mais na frente que a gente chama de monergismo, quando Deus é o único que pode salvar e é unidirecional. Monergismo, né? Não há uma sinergia. Ou seja, não sou eu que faço minha parte para Deus então fazer a parte dele. Não, ele é que vem até nós e faz a obra no coração humano, transformando, dando vida a esse coração, e a partir de então, ele muda o nosso desejo, e aí a partir daí nosso desejo se volta para ele, passamos a realmente querer o Senhor. Porque nós, quando nos convertemos, a gente quis, não foi? Ou não? Essa é a grande questão, a grande confusão que as pessoas fazem. Os arminianos, né? Os crentes arminianos. São crentes, tá? Vão para o céu, tá? Mas o que é que acontece? Porque eles não entendem. E eu entendo porque eles não entendem. Porque um dia também eu não entendi. Porque eles assim, quando Deus me chamou, eu quis. Eu senti desejo de aceitar Jesus. Concordo, eu também. É verdade. A gente passa a desejar. Não é verdade? Ou você não quis? Você foi arrastado? Né? Não, ninguém foi arrastado para se converter, não. Todo mundo desejou entregar a vida ao Senhor. Porém, a questão é que a obra do Espírito Santo, que a gente não vê, ela age no coração humano, trazendo fé, trazendo vida. Aquela pessoa ali que não queria antes, entende. Quando ele entende, ele começa a desejar. Quando ele começa a desejar, ele responde positivamente ao chamado. Mas se não houvesse essa ação do Espírito Santo, mudando o desejo, que tem até um nomezinho, né, que a palavra desejo, é outro nomezinho que você começa a querer algo que você não queria antes, mas foi uma ação divina que mudou o seu coração, e seu coração então desejou. E ali você disse, Senhor, e você orou, e você pediu perdão, e você clamou por misericórdia, e você foi alcançado pela misericórdia. É outro nomezinho que daqui a pouco vem na mente. Nem havia, né, ainda, né, esse conceito como nós temos hoje, né? Porque o pecado original, irmãos, ele foi cometido por Adão e Eva. E
E por que ele nos alcança? Ele nos alcança porque é o que ele chama de federalismo, né? A doutrina do federalismo, né? É federal. Ou seja, é representativo. Adão, que vem do hebraico Adam, significa humanidade. Ele, homem, né? É o nome Adão, ou seja, humanidade, mas Deus chamava ele de Adão, assim, humanidade, onde você está? Né? Humanidade, por quê? Porque ele representava todos nós. Quando ele caiu, como é federal, é representativo, todo mundo caiu junto. O pecado original derrubou todos. Ah, mas eu nem existia. Mas o pecado passou para você. Já vem no seu DNA, na sua carne. Então, na queda dele, todo mundo que nasceu após ele caiu também. Essa é a doutrina do pecado original, tá? Outro combate violento foi contra os donatistas. Os donatistas eram os fariseus da época, eu posso dizer assim. Farisaísmo, né? Gente dura, rígida, contra o pecado. Isso não é bom não, pastor? Calma aí. Né? Porque eu sou rígido contra o pecado dos outros, mas com o meu, né? Calma, é porque eu ainda estou aprendendo. Né? Veja, os donatistas sustentavam que a igreja não devia perdoar e admitir pecadores, e que os sacramentos, como o batismo, administrados pelos traditores, ou seja, cristãos que negaram sua fé, durante a perseguição de Diocleciano, de 303 a 305, e posteriormente foram perdoados e readmitidos na igreja, eram inválidos. O que é que aconteceu? Nesse período de Diocleciano, o bicho era o bicho era mau. O bicho era ruim com os crentes. Perseguição violenta. E aí muitos eram pegos, muitos sacerdotes, né? Eram presos e eram forçados a negar a fé. Quem não negava, morria. Ia para a cruz. Literalmente, porque era o método de crucificação, a maioria era morto via cruz. E quem abria mão, quem negava a Cristo, vivia. Aí o que aconteceu? Depois de 305, o cristianismo começou a ter, então, a partir dali, houveram mudanças, começou a ser aceito, né? E a partir dali, depois dali, virou a religião oficial, e a vida mudou completamente. Aí o cabra negou Jesus na época do aperto. Quando o aperto passou, aí ele agora voltava, pedindo perdão, pedindo que fosse aceito de novo, e muitos eram perdoados e aceitos novamente. Aí os donatistas disseram assim, não, que história é essa? Quer dizer que no aperto a gente se lasca todinho para segurar Jesus, assim, e aí esse povo nega, e agora, não, esses pecadores aí que vêm administrar a ceia e batismo, esse batismo não vale nada não. A ceia deles não vale de nada não. São pecadores. Então, essa era a discussão da época. E os donatistas, então, porque vem do nome Donato, né, que era o bispo que encabeçou isso daí, eles eram duros, rígidos contra esse tipo de coisa. E a gente não está negando que eles tinham uma certa razão, porque muitos negaram a Cristo, depois queriam novamente comer do bom e do melhor, voltar a ter o seu lugarzinho na sua igreja, né? Mas o que acontece também, irmãos, é que o sacramento e o batismo, a ceia, não depende de quem faz. Porque, veja, se fosse preciso um pastor 100% santo para ministrar a ceia, ninguém não ia ter nenhum para fazer. Ninguém podia ministrar a ceia. Né? Por quê? Porque não precisa de um pastor perfeito. Porque ninguém é perfeito. E segundo, que não depende de quem faz, depende da palavra, depende de Cristo. É Cristo quem valida os seus sacramentos. Não é validado por mim.
É validado pela palavra de Deus, pelo que Cristo falou. Então, não sou eu quem diz, for comigo, valeu o teu batismo. Se for com fulano, não valeu não, porque fulano é um safado. Né? Fulano negou a Cristo. Não é por causa, é de quem, depende da palavra de Deus. Quando eu digo assim, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fórmula batismal é a mesma, né? Para o pastor consagrado e para o pastor meia boca ali. O que acaba que está... Mas a fórmula é a mesma. E quem batiza é Cristo, na verdade. Não sou eu que batizo. Quem batiza é o Espírito Santo de Deus. Então, essa era a defesa de Agostinho contra os donatistas. Tá certo? Então, Agostinho ensinou que a eficácia do sacramento depende de Cristo e não do homem. Ok? Tem muito mais coisa sobre os donatistas, mas foi uma pincelada para você estudar depois, tá certo? Vamos passar? Um pouquinho sobre a teologia da graça. Então, a salvação é obra exclusiva de Deus, como eu falei, monergismo. É unidirecional, é Deus quem age, não é sinergista. Eu que faço um pouquinho para Deus então me responder e conceder graça a mim. A eleição é incondicional. Veja aí, viu? Outro ponto do calvinismo. Certo? Graça irresistível, outro ponto do calvinismo. Perseverança dos santos, outro ponto do calvinismo. Então, a gente já vai vendo que onde foi que os reformadores beberam? Beberam de Agostinho. Eles não inventaram a roda não, tá? Lutero, Calvino, Zwinglio, né? E tantos outros não inventaram a roda, beberam de Agostinho. Foram então os fundamentos para o que mais tarde seriam conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Então, falando um pouquinho mais sobre a doutrina do pecado original, todos herdamos a culpa e a corrupção de Adão. Sem a graça, o homem está espiritualmente morto e há necessidade do novo nascimento. Tem algumas frases marcantes aí. Eu até recebi mais uma frase marcante dele. Cadê? Ganhei um presente, viu? E aí já estou usando o presente já. Algumas frases marcantes, tá certo? Fora essas daí, eu vou ler essa daqui. Leia cuidadosamente este tratado. Ele estava falando da Bíblia, tá? Se você o compreender, louvado seja Deus. Se não, ore por entendimento, pois ele lhe dará. Outras frases aí. Deus manda o que quer, mas dá o que manda. A graça não é dada segundo os nossos méritos. Muitas vezes você já ouviu falar assim, alguém diz assim, eu não recebi a determinada graça porque eu não fiz por merecer. Né? Ou então outra pessoa que diz assim, Deus escuta a minha oração porque eu tenho merecimento. Já ouviu isso aí? Talvez você pense isso também. Que uma oração que você fez, você recebeu porque você tinha merecimento. E a oração que você não recebeu é porque você não tinha merecimento. Né? Esse é um pensamento católico romano, baseado em méritos. E baseado nesses méritos é que eles têm os seus santos. Os santos da Igreja Católica, eles são pessoas que adquiriram durante a vida muitos méritos. Muitas coisas boas que eles fizeram, né? Eles morreram na fogueira, ou eles foram martirizados de outra forma, ou deram a sua vida para os pobres. Então eles foram adquirindo uma poupança gorda. E agora estão bem pertinho de Deus, porque eles têm muito galardão. E aí, como eles têm muito galardão, pelo mérito dessa pessoa, você consegue, se você tem ele como seu padroeiro, você consegue então ficar mais perto de Deus. Esse é o pensamento católico de merecimento. Tá certo? O livre-arbítrio, sem a graça, não é livre, mas escravo do pecado. Ou seja, o livre-arbítrio não existe.
Alguém discorda dessa frase? Pode falar. Existe livre-arbítrio? Exatamente. Então essa frase livre-arbítrio não é a melhor frase. O que é arbítrio? O que é arbítrio? Você. Exato. Imagine um porco. O porco, ele tem na pele dele substâncias que queimam a pele dele. Ele sente muita coceira, muito queimor, um calor muito grande. E aí, por conta dessa condição física dele, química, genética do animal, ele precisa da lama. Ele vai para a lama porque a lama refresca e ajuda ele a tirar aquele queimor, aquela coceira da pele dele. Veja, o porco não vai para a lama porque ele gosta de sujeira. É porque na lama refresca a pele dele. Ele não quer nem água, não é água limpa que ele quer, porque a água não resolve. A lama é quem tira aquela coceira da pele dele. Então, o porco, ele é escravo da condição dele. Exato. É o mesmo princípio. Por que o urubu gosta de comer carniça? Isso eu não sei explicar, não. O do porco eu sei, mas o do urubu eu não sei. Mas alguma coisa na natureza dele faz com que impulsione ele para comer a carniça e ele nem sabe que está comendo carniça, porque para ele carniça é filé mignon. Veja, em países ditatoriais, que as pessoas são presas e não podem, por exemplo, acessar o Google e ver o que quiser, elas têm um limite. Mas quando a pessoa já nasce nisso, ela está tão acostumada a isso, que ela nem sabe que existe uma outra possibilidade. Então ela está tão condicionada àquilo, que aquilo é a realidade, ela não se sente oprimida. Ela não se sente perseguida. Ela não sente que está com sua liberdade tolhida. E ela então até adora ao ditador e ama aquele ditador, sem saber que aquele ditador está oprimindo ela. Não é assim? O diabo é assim também. A pessoa que está tão presa na sua carnalidade, que ela ama o carnaval. A pessoa que está indo para o carnaval, ela se acha um escravo? Ela se acha que está sendo sendo oprimida pelo diabo? Se acha livre. Mas a natureza dela está impelindo ela para aquilo. Ela nem sabe que ela é escrava. Nem sabe. Mas se acha livre. Então veja, não existe livre-arbítrio. O que é que existe? Porque o livre-arbítrio é quanto à salvação. Quanto à salvação, não tem como eu escolher Deus porque eu estou morto. Então, agora existe uma coisa, a palavra chamada livre agência. Quem foi Lutero que trouxe essa palavra? Eu nem sei se é Lutero ou se é Calvino que traz essa palavra, explicando ela pela primeira vez, fala da livre agência. Não é bíblico. Na Bíblia não. Foi o homem. Veja, por exemplo, eu escolhi ser dentista. Eu escolhi casar com Amanda. Eu poderia ter casado com outra pessoa? Poderia. Eu tenho liberdade para isso. Eu poderia ter escolhido outra profissão? Poderia. Eu comprei essa camisa. Não, eu comprei não, eu ganhei. Né? Mas eu comprei essa calça.
Essa calça que eu comprei, eu escolhi ela. Eu me agradei dela. Então eu tenho essa liberdade. Certa vez, quando eu estava escolhendo 2 igrejas para ir, tinha 2 possibilidades. Era Camutanga e Ferreiros. E eu, na dúvida, perguntando a Deus o que é que ele queria, o que é que ele queria, o que é que ele queria. E eu senti Deus me responder assim: escolha, que eu vou lhe abençoar onde você for. Deus, ele deixa, irmão. Quando Deus disse para Adão: Adão, vai atrás dos animais e escolhe o nome dos animais. Livre agência. Deus permite que a gente escolha coisas. Nada foge da sua soberania, nem o nome do animal. Cão ia ser cão, e Deus sabia que ia ser cão. Mas, ao mesmo tempo, quem botou o nome de cão no cão foi Adão. Rimou, não foi? Até rimou. Então, nós temos livre agência, podemos agir. Eu posso escolher A, B ou C? Posso, mas livre-arbítrio não. Porque o arbítrio em relação à salvação, não. Porque eu estou morto. Eu não posso. Só quando Deus age é que eu escolho. Né? É complexo, né? Deu. Pode comer 50 maçãs. Isso. São os eternos decretos do Senhor. Exato. Mas a gente também não pode, a gente tem que ter cuidado, só para dizer que nós temos responsabilidade das nossas ações, né? Sempre. Sim. Por exemplo, digamos que eu escolhi a minha esposa. Mas por que eu escolhi minha esposa? Porque eu nasci num país, né, ocidental, que tem um padrão de beleza,
né? Padrão de beleza X. Na igreja, a condição social. Eu vi em Amanda características que eu aprendi com minha mãe. Então, tudo que aconteceu para eu poder escolher foi, de uma certa forma, condicionado, não é? Então, é isso que até a nossa escolha horizontal também é condicionada por um monte de coisa. Sempre assim, né? Ele conduz, porque se eu não tivesse casado com Amanda, não haveria Benício, não haveria Gabriela, não haveria Letícia. Então, Deus queria que eles nascessem. Então, Deus conduziu todas as coisas. É assim. Amém? Entendeu para isso aí? Vamos terminar aqui. Cadê? As pessoas costumam amar a verdade quando esta os ilumina e costumam odiá-la quando esta os confronta. É outro pensamento e é verdade. Eu amo a verdade quando ela me ilumina. E eu odeio a verdade quando ela me confronta. A pessoa chega para mim assim, Diogo, você, quando ela me elogia com a verdade, eu acho ótimo. Mas quando ela me confronta com a verdade, né? Vamos lá. Nos últimos anos, Hipona foi sitiada pelos vândalos. Ele continuou pregando e escrevendo. E ele faleceu antes dos vândalos invadirem Hipona, em 28 de agosto de 430, aos 75 anos. Pode passar. Então, a influência na Reforma Protestante. Lutero foi monge agostiniano, influenciado por sua teologia. Então, veja, como a gente estava falando aqui da livre agência, né? Por que Lutero foi estudar Agostinho? Porque ele era um monge agostiniano, então ele cresceu naquele conceito, ele conhecia os escritos de Agostinho. Os escritos de Agostinho, então, influenciaram ele, mesmo ainda católico, certo? Calvino cita Agostinho frequentemente com autoridade doutrinária. A Reforma descobriu a sua ênfase na graça soberana. A base para a soteriologia reformada, né? Essa graça soberana. Defesa da graça, da soberania divina. Modelo de mente brilhante, submissa a Cristo. Conclusão. De pecador e defensor ardoroso da fé, suas ideias moldaram séculos do cristianismo. O exemplo de que a graça de Deus é suficiente para transformar qualquer vida. Passa aí mais uma vez. Ainda para terminar, isso aqui é eu gosto muito porque uma coisa é o que a história conta. Porque a história pode manipular qualquer pessoa. A pessoa pode ser um tirano, e depende de como você conta a história dela, ele vira um santo. Não é verdade? Se você pega, por exemplo, o Fidel Castro. Se você olhar por um prisma, é o Satanás. Se você olhar por outro prisma, é um libertador. Certo? Então depende de quem está olhando e quem está contando a história. Ok? E aí, aqui vai ser um testemunho de alguém que andou com ele, que viveu com ele e contou o que ele via em Agostinho. Certo? Podia ser um teólogo maravilhoso, porém, nas suas práticas diárias, um pagão, um ímpio, uma pessoa má. Certo? Então aqui vamos ver o que é que esse amigo de Agostinho falou dele. Ok? Grande parte do que sabemos sobre os anos finais de Agostinho foi relatada pelo seu amigo Possídio, o bispo de Calama. Em sua obra Santi Agostini Vita, Possídio admirava Agostinho como uma pessoa intelectualmente poderosa, de retórica arrebatadora, que aproveitava todas as oportunidades para defender o cristianismo contra seus detratores. Ele preservou também os traços pessoais de Agostinho em detalhes, revelando um indivíduo que, presta atenção, comia pouco, trabalhava muito,
desprezava fofocas, evitava tentações da carne e era muito prudente na administração financeira da sua igreja. Então, essas características aqui me chamaram muita atenção para você ver como era ele. Ele é uma pessoa que comia pouco, devia ser magrinho, né? Ele era um cara que desprezava disse-me-disse, excelente, né? Que evitava as tentações da carne, ele não se colocava em situações de provações, de tentações. Certa vez conta a história que uma das amantes dele, quando viu ele voltando, reencontrou ele, correu e chamou, Agostinho, Agostinho. E ele continuava andando e não olhava para trás, né? E ela correu atrás dele e disse, Agostinho, sou eu, fulana. Aí ele respondeu, né? O Agostinho que você conhecia não existe mais. Ele já morreu. Né? Então era alguém que se fosse outro, oi fulana, tudo bom? Quanto tempo, como é que tu estás? Rapaz, estás cheirosa, viu? Menina, estás bem, não envelhecesse nadinha. Né? Não é assim ou não é assim? E aí você vai então dando brechas e mais brechas. Rapaz, quanto tempo, que saudade de tu. Menino, tu estás bem, conta a tua história aí. Ah, não tô nada, tô muito magro, estás nada, estás tão bonito. Não é assim? É assim ou não é assim? É, irmãos, mas ele não. O Agostinho que você conheceu não existe mais, ele morreu. Curto e grosso, né? E também uma pessoa prudente nas questões financeiras, honesta, como um crente tem que ser. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, por tua palavra. Te louvamos, Senhor Deus, por cada pai aqui representado. Somos representantes do Senhor aqui na terra, que é o nosso Pai. Que olhemos para Ti, Senhor Deus, como um modelo de pai. Senhor, obrigado pela vida de Agostinho de Hipona, que nos traz tantos ensinamentos importantes, Senhor Deus, por sua obra. Possamos ser, Senhor Deus, pessoas também que deixam um legado nessa vida. Pai, obrigado por cada pai da igreja que lutou e combateu tantas heresias para que chegássemos aqui. Obrigado, Deus Santo, por nós, por tua igreja aqui na terra, em Bairro dos Estados. Louvamos teu nome, dá-nos um dia na tua presença, um bom dia dos pais, que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.